É tudo do Catar, e o Catar então atua como mediador da paz. Então, Catar. Então, se não houver terrorismo, se não houver grupos jihadistas, se não houver Al-Qaeda, se não houver ISIS, se não houver Hamas, o Catar realmente não teria um papel. Mas o papel do Catar surgiu como pacificador. Nós podemos fazer acordos com o Hamas e Israel, podemos trazer vocês de volta, os reféns. Eles têm um papel realmente influente. Claro que têm. São eles que financiam tudo. São eles que estão por trás de tudo. São eles que apoiam tudo. Eles abrigam e protegem todos esses jihadistas e terroristas. Eles têm a mesma ideologia que eles, apoiam eles e têm trilhões de dólares para financiar tudo. Você disse que recebe financiamento dos judeus. Eu não sou financiado pelos judeus. Por que as pessoas continuam dizendo isso? Quero dizer, eu sei que você não é financiado pelos judeus. Eles dizem isso porque eu sou... Agora me acusam de ser financiado por judeus porque fui a Israel. Se erram isso, o que mais erram? Ninguém me paga nada. Bem, eu tive isso com uma mulher porque Sir Bob Shillman era um cavalheiro que eu nunca tinha conhecido na época, e ele tinha. Rebel Média. Ele fez doações para a Rebel Média em 2015. Eu trabalhei para a Rebel Média por 1 ano. Então, por causa disso, as pessoas dizem que sou financiado por sionistas e que fui financiado pelos judeus porque trabalhei para a Rebel Média. Sabe? Eles continuam me atacando com isso. Só para deixar claro, não me importo. Minha posição nunca mudou. Algumas pessoas mudaram a posição. Desde o início do meu ativismo em 2009, eu era pró-Israel, porque entendo que Israel é a única democracia cercada por buracos totalitários movidos pela Sharia. Considere o tamanho de Israel e sua população, cercados por 60, 80, 100 milhões de pessoas de nações muçulmanas que querem destruí-lo. Então, eu estive em Israel, já fui 2 vezes. Acho que é um país lindo. Isso não significa que não haja problemas. Você sabe quando você é contra um país? Por exemplo, quando Joe Biden comandava os Estados Unidos, eu odiava ele e seu governo. E as decisões que eu tomava não significavam que eu odiava todos os americanos, e também não significavam que todo americano apoiava o que Joe Biden e o governo dele estavam fazendo. Mas com Israel, é a mesma coisa, só que dizem que são os judeus. As pessoas falam que são os judeus. E o que eu percebi quando estive lá recentemente, e o que eu passei a perceber, é que agora há muitos judeus, existe uma grande divisão dentro da comunidade judaica. Há muitos judeus liberais que apoiam várias ações que estão causando a destruição de muitas das nossas nações anfitriãs. Mas há muitos judeus que são contra isso. Acredito que só posso explicar assim. Já fiz isso ao olhar para Hollywood, pois diziam que os judeus controlam Hollywood. Eles são o problema, basicamente. Então eu olhei para Hollywood e analisei o financiamento que sai de Hollywood. 98% do financiamento vai para causas dos democratas e todas essas causas progressistas. Apenas 50% dos judeus de Hollywood financiam certas causas, mas 48% que não são judeus também fazem o mesmo. Então, não é questão de serem judeus, mas sim da ideologia e política deles, já que ambos os grupos agem igual. Os esquerdistas, dentro de Hollywood, estão financiando toda essa mesma besteira progressista LGBTQ mais marxista. Eles estão fazendo exatamente a mesma coisa. Então ninguém está dizendo que isso é por causa da religião deles, só estão dizendo que é por causa da ideologia deles. Mas a acusação contra mim é: eu não odeio Israel. Na verdade, seria até fácil odiar Israel. Seria fácil também permanecer em silêncio sobre esse assunto, assim como teria sido fácil ficar em silêncio sobre toda a questão do Islã, sobre toda a questão dos abusos, mas eu acredito que com o tempo vou ser provado certo. Na verdade, eu já vejo que as pessoas que falam abertamente nos Estados Unidos, há muitos agora na direita que estão atacando Israel. Eles afirmam que muçulmanos e cristãos devem se unir pois os judeus buscam dividir. Dizem que sou pago para causar divisão. Há 40 mil muçulmanos britânicos na lista de vigilância do terrorismo, mas isso não tem relação comigo. Já tivemos cerca de 20 ataques jihadistas no país. Também não fui eu. 90% das condenações por estupro em grupo aqui são de homens muçulmanos. Eu não fiz isso, pessoal, mas dizem que só por falar sobre isso sou acusado de causar divisão. Mas a divisão existe porque muçulmanos estão cometendo crimes no país. Estão fazendo isso em todo o Ocidente, causando caos em vários países. Muitos americanos ainda não passaram por isso. Eles vão passar por isso. Eles vão passar, então qualquer um dos vídeos que eles estão fazendo não vai envelhecer bem pra eles. Os vendidos. Tipo, eu vi o Tucker Carlson agora, ele está no Catar no momento, eu acho. Mas eu vejo todas essas pessoas dizendo: somos amigos, somos amigos. Não, vocês não são, vocês não entendem, vocês não têm ideia do que estão falando. Vocês estão nos Estados Unidos da América, vocês não foram vítimas de gangues islâmicas de estupro, suas cidades não foram tomadas, algumas agora foram. Vocês vão vivenciar tudo o que falamos, estão vendo muçulmanos nas ruas falando alto. Todos vão presenciar isso. E todos esses vídeos seus, Nick Florence, dizendo que muçulmanos e cristãos devem ficar juntos. Fale isso para os cristãos no Paquistão, Bruvi. Vá falar com os cristãos no Afeganistão, veja como eles estão. Vá falar com os cristãos na Nigéria. Vá falar com os cristãos em qualquer lugar onde eles sejam minoria em relação aos muçulmanos. E diga a eles que são amigos dos muçulmanos. E aí eles vão te responder diretamente. Não, eles nos odeiam, nos enganam e violentam há 1.400 anos, mas dizem que tudo é culpa de Israel.
Porém, Israel só foi criado em 1948. Isso já ocorria antes. Os muçulmanos tentam conquistar a Europa. Há 1.400 anos, eles têm travado jihad, guerra santa, estupro e assassinato muito antes de Israel. Eu não sei, mas aí você tem que questionar. De novo, o Catar está metido em tudo. A questão é que, para mim, quanto mais eu aprendo, mais eu percebo o quanto eu sabia pouco. Então, pessoalmente, eu não descarto nada. Não posso afirmar que Israel não foi responsável pelo ocorrido em 7 de outubro. Após investigar e questionar, não faz sentido, pois não concluíram o serviço, apesar de terem feito bastante. O que não faz sentido? É o seguinte. Para todos os etnonacionalistas que dizem que Israel está por trás de tudo, eles dizem que Israel quer destruir nossas sociedades. É isso que eles dizem. Israel é responsável por inundar nossos países com todos esses imigrantes. Para destruir a raça branca, essa é a acusação deles, e transformar nossos países em estados muçulmanos. Então, vamos supor que isso fosse verdade. Por um instante, por que Israel iria querer que os países mais poderosos da Europa se tornassem muçulmanos? Porque Israel, com certeza, pode até estar vencendo a guerra no momento. Mas se a Grã-Bretanha se tornar uma nação muçulmana, a Alemanha se tornar uma nação muçulmana, toda a Europa se tornar muçulmana, Israel não vai mais vencer a guerra, porque todos esses países vão declarar guerra contra Israel. Então isso simplesmente não faz sentido. Muita coisa não faz sentido. E esse é o problema. Me prove, me mostre que estou certo ou me mostre que estou errado. Qualquer pessoa com quem já conversei, agora, você me conhece bem o suficiente, seja o que eu fizer, certo ou errado, eu assumo a responsabilidade. Sempre me perguntam, Tommy é pago pelos judeus? Israel financia o Tommy? Eu disse não. Mas posso garantir que conheço ele há tempo suficiente para saber que, se fosse financiado pelos judeus, ele contaria para você. Me deem seu dinheiro, rapazes. Quero dizer, você contaria? Não contaria. O mais louco é que hoje tenho quase 300 mil libras em dívida. Vejo essa histeria na internet e leio os comentários. Vocês não imaginam quanto dinheiro ele ganha. Estou prestes a ir à falência de novo, seus idiotas, porque fui atingido por taxas judiciais e todo tipo de cobrança por causa das coisas anteriores. Eu já tinha declarado falência em 2021, nessa falência, não fui eu. O ódio assumiu a investigação. Eles gastaram 200 mil naquela falência. Investigaram cada centavo que veio para mim, cada centavo. Não tinha nada sobre os judeus, absolutamente nada. Já passei por uma grande investigação, eles voltaram a minha vida inteira. Agora estamos voltando para 2025 e estamos em 26 crescendo. Então, eu enfrento o mesmo de novo. Eu não tenho 300 mil libras para pagar nenhuma dessas taxas. Como posso pagar para ele? Quando você esteve em Israel, entrevistou um imã, e parecia ter sido uma entrevista muito bem sucedida. Você o parou na rua, ele conversou, ele também tirou uma selfie sua com ele, então parecia uma conversa muito amigável. E ele disse que admira algumas das coisas que você faz e que em outras ele não concorda com você. Então, é como se fosse isso que importa, ter algum tipo de diálogo. Que tipo de reação negativa ele recebeu só por conversar com você e ser educado? Ele perdeu tudo, não foi? E eu me sinto mal por ele. Ele foi expulso da mesquita, enfrentou ataques. Sim, eu sabia, para ser honesto, no momento em que ele começou a falar comigo e algumas das coisas que ele disse, eu pensei, você está encrencado, cara. Você lembra o que foi que ele disse? Que fez você pensar, Ele disse, os judeus têm o direito de estar em Israel. Não, você não pode dizer isso porque vai contra tudo o que todos os grupos muçulmanos querem. Ele disse que admirava muito do que eu fiz. Talvez pense isso, mas não pode dizer. Muitos muçulmanos me dizem isso. Concordo com você em muita coisa, Tommy. Falar isso em público, sendo um imã, foi corajoso dele. Ele era indiano, então há um indiano. Muçulmanos, deobandes, não, eles são muito conservadores, mas são menos problemáticos do que os paquistaneses. Mas sim, acho que ele perdeu tudo. E foi uma conversa muito boa. E muitos dos comentários, tanto dos nossos apoiadores quanto do público britânico em geral, concordaram com ele e acharam que ele era um homem legal. Não muçulmanos, tanto faz para cristãos e muçulmanos se unirem, porque se eles tentam se inclinar para esse lado, recebem reação negativa dos próprios. Essas pessoas que comentam não têm ideia, na minha opinião. Vocês não sabem como é em Luton, Bradford, Birmingham e Londres. Como não muçulmanos, vocês não fazem ideia. Então vocês estão falando de um lugar de privilégio e conforto, sentados na sua pequena área não muçulmana, dizendo pra gente que todos precisamos ser amigos dos muçulmanos. Enquanto isso, estamos sendo violentados e saqueados, e nossos filhos estão sendo aterrorizados por eles. Então você não sabe do que está falando, você não faz ideia do que está falando. E o único motivo pelo qual você está dizendo isso é porque você odeia os judeus. Basicamente é isso. Você mencionou o Catar, e eu estou lendo cada vez mais agora, ou pelo menos ouvindo cada vez mais sobre a Irmandade Muçulmana. Você já deve ter ouvido falar do ISIS, Hezbollah e Al-Qaeda, nomes de grandes organizações terroristas. Nunca tinha ouvido falar da Irmandade Muçulmana até recentemente. O que a pessoa comum precisa saber sobre ela? Que a Irmandade Muçulmana está por trás de todos esses grupos que você acabou de citar. Bem, mas por que só estou ouvindo falar deles agora? Por que não há 10 anos atrás?
Eles são uma organização inteligente, ativa há 100 anos e bem financiada pelo Qatar, que também atua como mediador da paz. Então, se não houver terrorismo, se não houver grupos jihadistas, se não houver Al-Qaeda, se não houver ISIS, se não houver Hamas, o Qatar realmente não teria um papel. Mas o papel do Qatar surgiu como pacificador. Nós podemos fazer acordos com o Hamas e Israel, podemos trazer vocês de volta, os reféns. Eles têm um papel realmente influente, claro que têm. São eles que financiam tudo, são eles que estão por trás de tudo, são eles que apoiam tudo. Eles oferecem abrigo e refúgio a jihadistas e terroristas. Eles têm a mesma ideologia que eles, apoiam eles e têm trilhões de dólares para financiar o que o Qatar gastou. Tenho um problema com o Qatar há anos, porque observei, você lembra, fui convidado para a Al Jazeera, que é uma unidade de propaganda muito profissional do Qatar, uma das melhores redes de notícias do mundo. Perceba que 90% do que fazem é legítimo, mas os 10% restantes não são, embora ainda assim sejam vistos como legítimos. Você compararia isso à BBC? Eles são muito piores, cara. Eles são uma célula de terror, na minha opinião, a Al Jazeera, para empurrar a propaganda. A única rede de TV que teve acesso ao Bin Laden durante todo o conflito lá, com quem ele podia sentar e que recebia seus vídeos, era a Al Jazeera. A Al Jazeera vem promovendo a agenda e a voz da ideologia islamista desde que foi criada. Mas eles misturam isso com algumas notícias muito justas e realmente boas. Então eles são bons e perigosos. A Russia Today está banida, certo? Por ser vista como propaganda da Rússia? A RT está banida no Reino Unido, mas a Al Jazeera está banida. Acho que sim, mas a Al Jazeera é do Qatar. É um porta-voz do Qatar. É uma rede de notícias profissional. Fui convidado para a Al Jazeera. Lá, o cara tentou me enganar lendo versículos do Antigo Testamento como se fossem do Alcorão. Lembra disso? Sim, é ele. Mas quando eu entrei lá, tinham acabado de acontecer ataques terroristas na França. Agora, quando comecei a investigar o que estava acontecendo na França, eu descobri isso. Todo o dinheiro vinha do Qatar. Todo o dinheiro que financiava a divisão, financiava as ideologias extremistas, financiava tudo isso. A crise na França tem origem no Qatar, que financiou tudo. Então, os problemas atuais do país realmente vieram de lá. Quando comecei a analisar tudo isso, então eu entro nessa unidade, entro nesse escritório, e eles têm tanta segurança. Tive que passar por uma segurança estilo aeroporto para entrar. Sim, tirando tudo, sapatos, cintos, passando por todas as máquinas. Então, quando cheguei lá para ser entrevistado, na minha cabeça, eu estava pensando, seus safados, vocês têm tudo isso para se protegerem. Vocês estão financiando a destruição e o terrorismo que vivenciamos nas ruas. Confrontei ele e disse, vocês financiam tudo isso. Porque quanto mais eu pesquisava sobre o Qatar, e qualquer um precisa entrar nesse buraco de coelho sobre o Qatar não deveria ter nenhum prédio na nossa capital. Eles possuem mais do que o Príncipe Charles, eles possuem tudo. Eles possuem o Barclays, eles possuem portos em nossos países, eles possuem a Harrods, eles possuem tudo. Vou fazer um documentário sobre o Qatar porque acho importante que o público os conheça. Sempre fui contra a Arábia Saudita, dizia isso abertamente, mas acho que o novo príncipe é diferente. É preciso observar as ações deles e o que estão tentando fazer. Não gosto da Arábia Saudita, do wahhabismo ou salafismo, mas acho que ela tenta promover reformas. A acusação contra ela não é tão forte quanto contra o Qatar. O que a pessoa comum precisa saber sobre a Irmandade Muçulmana? Depois, pode seguir seu caminho. A Irmandade Muçulmana tem um plano. O plano deles foi vazado. Acho que em 96, a Irmandade Muçulmana planejou para a América. Agora, o que é sobre entrar na política, é sobre criar ONGs, é sobre criar todas essas organizações e todos esses pequenos grupos. Eles podem ter 100 deles, todos trabalhando pelo mesmo objetivo, todos trabalhando individualmente. Com financiamento em massa, bilhões vindo do Qatar, todos eles recebendo todo esse dinheiro. Mas o trabalho deles é impor a Sharia, mudar e islamizar os Estados Unidos da América, França, Grã-Bretanha, Europa. Estamos todos dormindo. É isso que chamaríamos de jihad política? É jihad política. É jihad política. E é o Qatar que está financiando isso. E existe um objetivo final, e todos eles têm o mesmo objetivo final. Então você precisa entender que nossos políticos, por muito tempo, estavam focados em parar o ISIS, a Al-Qaeda. Olha, eles vão explodir as coisas. Mas todas essas outras 100, 200, 300 organizações ativas, instituições de caridade ativas, porque a maioria delas tem comissão de caridade atuando ativamente na Grã-Bretanha, elas têm o mesmo objetivo final. Então não importa. Eu publiquei algo ontem. Eu não me importo se eles não são violentos. Eles querem mudar e controlar o país. Qatar e Irmandade Muçulmana estão por trás disso. A Irmandade Muçulmana é proibida em vários estados árabes. Eles são proibidos, são ilegais, mas não aqui, não aqui. Na verdade, aqui é a base deles. Na verdade, eu vou mostrar no meu filme. Eles têm até as bandeiras da Irmandade Muçulmana hasteadas em Londres. Eles têm sua sede e seus escritórios. Eles têm escritórios. Essa é uma organização terrorista. Eles têm escritórios. Eles têm uma base em nossa capital.
permitida por décadas, onde podem trabalhar, planejar estratégias para tomar a Grã-Bretanha, observar e ver o sucesso. E aí, Sissi Khan surge e vou perguntar qual influência eles têm sobre esses políticos, pois pesquisei isso. O que está vindo do Texas agora? Com a Irmandade Muçulmana, onde eles estão planejando como podem financiar os políticos na América também, então financiar legalmente, então criando todos esses diferentes grupos para que possam fazer isso em nossas nações. Mas a Irmandade Muçulmana é um problema enorme, um problema mundial gigantesco para o mundo, para a paz no mundo. Mas eles fazem isso de forma muito inteligente. Eles teriam uma célula aqui e outra naquela cidade, sem saberem da existência uma da outra. Então não podem falar, nem sabem sobre as demais. Ambos trabalham para a Irmandade Muçulmana, mas ambos estão promovendo a missão da Irmandade Muçulmana. Mas não surpreende que muitos só tenham ouvido falar deles recentemente? Sim, mas o público não está seguindo a vida. Estamos ocupados. Você só pensa na sua vida. Preferia não ter ouvido falar deles. Como funciona o sistema de castas no Islã? Vejo muçulmanos diferentes se opondo entre si. Muito bem, você vê que os Emirados Árabes Unidos e os sauditas, esses países, olham de cima para baixo para os paquistaneses. Há um sistema de castas. A Índia também enfrenta isso, pois lá existe esse sistema. Eu entrevistei um imã, como é o nome dele do Irã? Ele disse, nós nem deixaríamos Sadiq Khan ser faxineiro no nosso país. Ele é paquistanês, como pode ser seu prefeito, e riu. Ele não seria faxineiro. Isso é ser faxineiro. Eles são faxineiros. Entendi. Eles têm esse movimento para baixo. Visão. Então, os árabes desprezam os paquistaneses? Totalmente, cara. Mesmo sendo ambos muçulmanos? Não, totalmente. O muçulmano Umar, a Irmandade, mas há também um sistema de castas envolvido. Os árabes, e para ser honesto, a maioria das pessoas diz, teríamos os problemas que temos com os árabes, com os homens de Dubai. Eles vão agir assim? Não vão. Quero dizer, é uma religião muito complexa. Quando você acha que entendeu tudo, aparece outra coisa no meio, você pensa, caramba, é como se estivesse sempre te pegando de surpresa ou te levando para outro caminho.